Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Seller e hoje a gente tem um assunto muito, mas muito importante. A gente vai falar um pouco, vocês estão acostumados a falar sobre marketplace, né, os grandes marketplaces. Mercado Livre, Amazon, Shopee, por aí vai. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre marketplace de nicho. E um marketplace de nicho mesmo. Vocês vão ficar surpresos como tem oportunidade nesse mercado. E para isso eu trouxe o meu amigo Ian para falar um pouco sobre o marketplace que ele toca, que é a Mecanizou, que é um marketplace direcionado a mecânicos. Mas o negócio é muito legal, realmente é muito bom. E eu queria que você falasse um pouco. Seja bem-vindo, Ian. Obrigado, Muito Claudião. obrigado pela sua presença. Eu sei Valeu. quanto é difícil tirar você lá da toca, né? Da Zona Norte para cá. Mas, cara, seja bem-vindo e queria que você falasse um pouco da sua jornada, do seu negócio, as Legal. dificuldades. Acho que a gente vai ter um papo muito, muito rico aqui. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Sou fãzaço da Maggi, você sabe. Já me tirou da toca duas vezes, né? Uma para viajar lá para eu não lembro onde vocês Rio estão, Claro, Rio Claro, verdade. e outra agora para tirar da Zona Norte e vir para cá, mas aqui é mais perto. Ah, Então, legal. então foi E mais fácil. obrigado lá em Rio Claro, o pessoal gostou muito Que bom. do que você passou lá para a equipe. Fico feliz. E foi incrível, assim, a aprendizagem que a Maggi está construindo é muito legal. Vou resumir aqui a história do Ian e como se conecta com a história da Mecanizou. E aí a gente entra mais no tema de marketplace de nicho, né? O meu realmente é oficina mecânica e peças de veículo é um negócio que pouca gente conhece. Então, explicando aqui, eu tenho 31 anos hoje, minha vida inteira foi em startup, sou fã desse modelo de vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, essa instabilidade de viver no risco. Então, eu adoro, gosto muito. Meu primeiro grande desafio foi quando eu tinha 19 anos, e esse desafio com 19 anos foi a construção da ClickBus. A gente começou com 4 amigos, chamava Busão na época, Começou pequeno, né? bem pequeno. ClickBus é pequenininha, né? Agora não, né? Agora a Bus é um monstro, né? Eu lembro até hoje que a gente começou pensando em como fazer vender passagem de ônibus online para ser uma Decolar.com, né? E tinha outros mercados, né? Tinha lá na Índia Redbus, tinha outros players, e no Brasil não existia. E aí a gente começa entre 4 amigos, pensando só nacional, então era Busão na época, recebemos investimentos estrangeiros, expandimos para outros países, aí virou a ClickBus. Então, o primeiro desafio meu foi ali, era muito jovem, então acho que tive a sorte, a fortuna ali de aprender com meus erros numa idade muito jovem, né? E expandimos para outros países e eu fui tocar México, Colômbia e Brasil com a Bus. E com 21 anos, a operação estava com os 3 países ali. Acho que um grande aprendizagem foi Uma falhar idade rápido. madura, né? Nossa, 21 anos. zero, 21. Eu brinco até hoje lá que eu saí mais acelerado do que precisava, mas foi bom porque aprendi rápido algumas coisas. Resumo da história, fiquei 3 anos na Bus, depois me apaixonei pelo México, fiquei mais alguns anos no México com um outro desafio que era a Ivoi. A Ivoi é como uma log, só que mexicana. Um desafio incrível também, só que mudava muito o público, né? Você sai de um negócio totalmente digital, e aí você vai para um negócio que é digital com offline, que aí você tem o warehouse, você tem clientes terceiros, que você tem o motoboy, que é um terceiro também, todo esse ecossistema para se comunicar. Aí virou um negócio, um case de sucesso lá no México, foi muito, muito prazeroso assim, trabalhar, 3 anos Cara, cuidando da operação, e foi a primeira vez que eu entendi esse mundo mais do marketplace, né? Porque no final era um marketplace de motoboy, né? motoboy. De on-demand logística. Então, sai de um negócio que é marketplace digital de venda de passagem de ônibus, B2C, vai para um marketplace de vendas de logística on-demand, só que é para um B2B, e um B2B com um público específico. A gente atendia a Zara, a Nubank, o Mercado Livre, enfim, era um Legal. complexo desafiador. Tomo a decisão de voltar ao Brasil depois de 7 anos, né? Eu já estava muito mexicano, até o bigode. Ah, já, Ó, já, já já. estava focado em ficar lá, tomar tequila, pimenta pra caramba. Até hoje eu sinto falta, mas eu já não tenho mais o mesmo costume, então não aguento mais. E decidi voltar e aí aparece a Cavac. Aí a Cavac Antes do que você está hoje, antes então. da Mecanizou. Então essa assim, é a trajetória mais rápida contada assim do Ian. A Cavac me convida para vir para a Operação Brasil, abrir o Brasil do zero com a Cavac. Que já é uma outra, Não, um outra coisa. unicórnio gigantesco, né? Quando eu cheguei na Cavac no México,
Assim, eu falo que a Kavak, qualidade humana de pessoas que tem lá é impressionante, porque você comprar e vender carros já é desafiador. Você comprar, reparar e vender o carro é mais desafiador. Você comprar, vender, reparar e cuidar da manutenção é ainda mais desafiador. Então, a Kavak foi uma aula, assim, de... Imagina que você tem que construir um warehouse para entrega de produtos, que era o que a gente tinha para a Ivoi. Aí você tem que construir um warehouse para reparação e entrega de veículos, Caramba, que é outra situação. E a Kavak tem operação global, tem vários países, né? Global não, mas tem alguns A países gente já. entrou, eu entrei bem na fase que ela começou a decolar. Tava abrindo o Brasil, abrindo a Argentina, negociando Emirados Árabes, se eu não me engano. Tinha outros países que estavam na fila lá. E assim, quando eu chego aqui, para mim foi um mundo novo, né? O mundo automotivo é um mercado, assim, impressionante. Impressionante de verdade, assim, o tamanho do negócio. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui com o time, né? A gente contratou um time incrível, assim. Tem alguns até hoje que trabalham comigo. Eu brinco que tem contrato vitalício. Um deles é Não. o Hugo, que eu sou fã. E a gente tinha que contratar 100 mecânicos, Caramba. comprar 100 elevadores e criar uma operação que reparava 100 carros a cada 2 horas. E foi a primeira vez que eu tive um contato de falar, cara, como contrata mecânico? Como a gente vai reparar um veículo? Quais são os desafios de reparar um Porque veículo? tem dois mercados, né? E aí você está falando de multimarcas ainda, né? O Total, mecânico de multimarcas, né? Não é, eu total. vou contratar o cara que é especialista em Volkswagen ou em Ford ou Comprava em de Audi. tudo. Não, lá no México era ainda pior, porque no México você tinha Mazda, você tinha Fiat, você tem carros que você não tinha no Brasil. E aí chegou até um dia que a gente comprou um Tesla lá. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Ninguém sabe reparar esse carro aqui do time. Mas quando veio para o Brasil foi interessante porque a gente construiu essa operação. Foi um negócio, primeiro contato meu realmente com o mecânico, primeiro contato meu com reparação de veículos e primeiro contato com o mundo de como comprar peça. Resumo da história, tava super feliz na Kavak, assim, uma trajetória que eu passei em 3 B2Bs Marketplace, né? O Não. de venda de passagem de ônibus, um B2C, um B2B de logística e um B2B de venda de veículo para B2C. Então, assim, um B2C, perdão, de venda de veículo. Então, foi um desafio novo, os 3 pontos ali que eu toquei, e aí, resumo, quando eu volto para o Brasil depois de 7 anos com a Kavak, passa uma perda familiar, que foi o meu avô, eu tomo a decisão de pausar a minha carreira, e aí eu volto para casa, né? Eu volto para meus pais assim, falo, quero ficar mais perto da minha família, né? Da minha mãe. E nesse momento, eu sou da Zona Leste de São Paulo, venho com uma questão de escola pública, de olhar para voltar para suas raízes, né? E eu olhei e falei assim, o que que eu gosto de fazer na vida? O que que é o que realmente me atrai? E aí eu conto essa história algumas vezes, porque realmente você tem que encontrar o propósito. Porque empreender, se No você for só final. por dinheiro, Você você vai vai chorar você muito, vai né? sair bem rápido do Do desafio. negócio, né? E aí o meu propósito, assim, eu falava que eu queria give back pro mundo, né? De devolver pro mundo muitas oportunidades que eu tive. E aí uma delas era a economia real. Então eu falava, cara, o que que tá acontecendo em economia real no meio da pandemia? E aí acho que pandemia, você que tá no Nós negócio de bombamos. e-commerce, bombou, né? Uhum. Acho que foi um Sim, foi mundo o momento, o auge do nosso negócio para quem vende online, né? E mudou o mercado, né? Mudou a cara do mercado. total, assim, eu até brinco que eu acho que os business vamos pegar o caso do iFood, eu fico brincando que o pessoal nunca valorizou tanto o motoboy como na Não, pandemia, pois cara. é, mudou, né? E acho que as Impressionante. vendas online, ela mais do que, na verdade, trouxe novos compradores, né? Eu imagino que isso Exato. possa ter acontecido também com mecânicos, né? E você está indo para o mercado, e aí é até um desafio Sim. e aí você pode falar um pouco melhor, que é um desafio que, me parece que são pessoas, assim, principalmente mecânicos quando você espalha Bairro. bairro, são menos integrado à tecnologia, né? E aí, ou seja, você está trazendo um negócio novo, que eu não conhecia até, né? Você falou que Sim. surgiu alguns concorrentes, mas, cara, a primeira vez que eu ouvi o modelo de negócio que vocês construíram, foi com você. E parece assim, né? Todo mundo pensa que, beleza, é um marketplace de mecânico. Pega a peça e vende para o mecânico. E É, não tem mas não. nada a ver, né? O que você vende é tecnologia no final do Correto. dia, né? Exatamente. Aí foi o primeiro contato, assim, né? De olhar a economia real, olhar a pandemia, olhar os mercados mudando, a digitalização, todo mundo indo para online.
E aí você olhava o mercado automotivo, a fábrica estava tendo que fechar, a Ford, Fiat, enfim, estava tendo que fechar a fábrica, o distribuidor estava tendo que fechar as portas. Você olhava o mecânico, ele era considerado serviço essencial. E eu falava assim, pô, por que esse cara é serviço essencial? E aí eu falei até esses dias que foram uns mecânicos lá na Mecanizou, eu brinco que a história foi que quando a gente começou, a gente visitou 70 oficinas mecânicas e foi no meio da pandemia. E eu acho que o mecânico nunca vai pegar Covid, porque é a É, graxa, é comendo pão, é é apertando a álcool. mão. E eu lá no meio deles, participei, a pandemia eu fiquei com 70 mecânicos, visitando eles, vendo a rotina, vendo o dia a dia, aprendendo o problema. E aí foi legal pra caramba, porque você vê que o cara a gente tem um estereótipo errado do público, do mecânico. Porque qual que é o estereótipo que a gente tem, né? A gente olha uma pessoa não digital, a gente olha uma pessoa que você leva o carro lá e você acha que ele vai te enganar. Você Esse acha é que autodidata? exatamente, você vai achando todos esses tópicos que a gente já conhece. E na verdade, quando eu visitei, eu falei, pô, ele usa o aplicativo do banco. Ele pede transporte através do aplicativo. Ele compra comida no aplicativo. Tudo ele faz através do celular dele. Porque ele não tem algo para ele. Aí ele vai comprar peça, sai lá correndo para comprar peça ou liga para pedir o Exatamente. amortecedor. E aí você vê, o cara, ele teve... e o único que foi construído para ele, que nem foi para ele, na verdade, é o WhatsApp. Que o que mudou foi que ele não precisa ligar, ele precisa mandar uma mensagem. Mas não foi construído para ele. E aí um negócio que me marcou, eu lembro até hoje, que era quando mandavam uma mensagem para o mecânico, ou ele mandava uma mensagem para algum parceiro, fornecedor, ele recebia NT. E eu tava lá, esse dia eu ficava olhando e falei assim, caramba, ele precisa reparar o carro, o cliente tá aqui E não tem a bravo pra peça. caramba, o cara mandou NT. Aí eu falei assim, o que que é NT? Ele falou, não tem. Eu falei assim, nossa, o cara mandou um negócio, não teve nem o oi, não tenho a peça, deixa eu te ajudar. Cara, E eu falei assim, como que você vai achar essa peça? Ele falou, vou ter que sair. Aí eu tava nessa oficina esse dia, ele saiu pra comprar a peça, voltou, e levou horas. levou horas, Ou um trabalho seja, tem absurdo. que pensar nisso, né? É a mão de obra mais especializada muitas vezes é a que saiu, ou seja, cara, se ele ganha R$ 100 por hora ou Ele 50, fecha a porta. ele baixa as portas, ou seja, ele tá é resultado zero, né? Soma de zero ali. Exatamente. E aí você vê que isso não é só nesse perfil, né? Quando eu tava também lá na Kavak, também tinha o mesmo desafio de achar peça, enfim. E aí você começa a ver que ele levava a peça junto no balcão para comparar, para ver se era a peça que funcionava. Ou A- seja, ainda com risco de. De ser errada. Depois ele tinha que pegar o preço daquele lugar e ligar para o cliente e falar, ó, achei por esse preço, esse é o orçamento. Então, olha o ecossistema como é complexo para ele. E Ou seja, o que a gente fala, startup no final é resolver algum problema, exatamente. né? E você Tinha resolveu muitos. Tinha vários. na cadeia, assim, é que não é nem perceptível. Quem não tem esse olhar de empreendedor não consegue entender como, né, como tem barreira, porque eu, pessoal, e você tem que estar focado também, né? Porque Tem, todo mundo aqui, propósito. né, a maior parte das pessoas, assim, quem não conhece um mecânico, né? Seja para o bem, seja para o mal, vai conhecer, mas não consegue entender o tamanho do pepino que é isso no dia a dia. Cara, você falou tudo, que é o ser perceptível a situação, o problema do dia a dia, porque o que que você faz normalmente? Você leva o carro, você deixa de manhã, E, quer buscar à tarde. é. Você fala, cara, esse aqui, ele... Se não for um carro em concessionária, né? É, E exatamente. que é exatamente isso também, né? Porque na concessionária é outra realidade. Outra Deixa o realidade. carro, alguém vai passar o orçamento, depois que você aprova, você tem lá 10, 15 dias. E Não, esquece mecânico aí, pequeno, o cara leva de manhã e fala, cara, eu que preciso era à levar, tarde. é à tarde eu preciso pegar o carro para levar para buscar minha filha na escola, né? Totalmente isso. E o desafio é que você leu perfeito, que é, ele não tem a estrutura, muitas vezes ele é sozinho, muitas vezes quando ele construiu a oficina dele, ele foi aprendendo a ser um empresário, foi aprendendo a ser um gestor. Geralmente a história é de pai para filho, geralmente a história é familiar, que ele trabalha com a esposa, trabalha com o filho, e ele foi se construindo nisso, e ninguém foi construindo ajudando ele. É verdade. Então, o mecânico, por isso que eu volto àquele tópico, é que a gente criou uma imagem dele, um estereótipo dele ali, que é, cara, ele tá me roubando, tá me enganando, ele tá atrasando a peça porque ele não quer, ele tá fazendo o serviço errado porque ele não quer. E não é, porque a complexidade que vive esse mundo do mecânico, ele é oculto. Sim. E ele foi sendo construído com um monte de problemas. E aí, chega a Mecanizou, né, que eu falo que a Mecanizou, ela não é uma ideia, ela é um processo. Eu acredito que quando você vai empreender, principalmente em nicho ou em outros mercados, você precisa ter muita
Você tem que fazer muito deep dive, você tem que entrar em 3, 4 camadas ali para entender o levar até perfil. que levar o que vocês fizeram foi levar, não é levar é levar tecnologia de verdade, né? O Total. cara assim, o cara que a gente pensa assim, ah, pô, um marketplace, eu vou pegar um amontoado de peça lá e eu vou Vender. ser uma grande loja online. Não tem nada a ver, Não né, tem, cara? Não tem, não tem. aliás, é longe disso, né? É o sonho de ser isso, né? Porque quando você fala disso, que é assim, qual que é o desafio? A Mecanizou, ela testou 7 produtos antes para chegar até ajudar o mecânico. Durante 7 meses a gente falhou em todos, mas o que era o segredo era, cara, tem uma placa lá na Mecanizou que é assim, amamos problemas, sempre tem algo bom para aprender lá. E o legal era que a gente tinha 2 mecânicas. Durante 5 meses a gente tinha 2 mecânicas registradas. Uma mecânica amava a gente, outra mecânica Odiava. odiava. E aí a gente falou, cara, vamos parar de trabalhar com a que ama. Porque a gente tem que aprender onde está o problema. Por que o que o odeia não está querendo usar a gente? E a gente ficou focado só naquele cliente. E ele falou, cara, tá falhando isso, isso, isso. E a gente começou a entender o que precisava resolver da indústria inteira. E aí nasce a Mecanizou, que é um B2B Mas vamos marketplace para voltar um peça. pouquinho assim. Você, eu imagino que você tenha nascido já com alta tecnologia, tudo pronto, foi falar com o investidor, assim, você falou, cara, beleza, estamos aqui mecânico, o negócio já funcionando, tinindo. Não, Né? esse é um negócio legal, que assim, tecnologia, ela é a última parte, né? Ela precisa ser para resolver alguma dor. Antes disso, você tem que aprender que dor que você quer resolver. E o grande segredo ali foi, a gente nasceu com um PDF, então era o mecânico falando um negócio, a gente colocava um PDF e mandava o PDF para ele, e aí mandava esse PDF A uma gente está falando de cartinha. quantos anos? A Mecanizou tem 2 anos, ela Cara, é nasceu 1 de muito 8 de novo. 2021. É um bebê ainda. Ela vai fazer 3 agora. É o M mais famoso aí, mais querido do Brasil, eu falo. Eu Nossa. tenho um M no braço, meu Ah, time tem o M tatuado também. Então, passando poucas e boas ali, continuamos passando, mas ela nasce assim, ela nasce com um grupo de WhatsApp com os 2 mecânicos, falando o que que você precisa hoje, como eu te ajudo, o que que falta e como que eu posso aprender. E com aí, tudo para dar errado. tudo, 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 tudo. Cara, eu lembro que a primeira ligação que eu fiz para um fornecedor, eu já conhecia ele. E eu liguei e falei assim, ó, eu tô com esse projeto aqui, tô pensando em construir algo assim. Ele virou e falou para mim o seguinte, ele falou, era um dos maiores, né? E hoje ele tá integrado com a gente, mas ele falou, mas Ian, peraí, eu adoro você, mas cara, por que eu vou vender peça para você? O que que você vai fazer de diferente para mim? Aí eu falei assim, cara, começa o primeiro dilema do marketplace, o ovo e a galinha. Por onde você começa? Você começa pelo fornecedor? Você começa pelo cliente? E a gente optou começar pelo cliente. Então a gente falou, cara, vamos vender 15 peças para esse mecânico? E tem um quadro lá também na minha sala que é qual que é a nossa meta? Vender 15 peças no mês de agosto de 2021. Cara, a gente saiu falando com uns 2 mecânicos, eles só passavam um problema, era só peça problemática, assim, Não achou no fornecedor meu, era padrão? só Só o negócio que você os falava assim, meu Deus do céu, onde eu me meti? E eu lembro que a gente não tinha onde comprar, porque os fornecedores que eu tentei cadastrar. cadastrar, eles falaram, cara, eu não entendi ainda bem o negócio, não sei o que você quer fazer, testa aí alguma coisa, depois você me liga. A gente saía na rua, a gente ia comprar a peça na rua, e eu entregava, falava, ó, achei a peça aqui, vê se é essa. Mesmo processo. Aí a gente começou a falar, cara, peraí, o que que faz pra gente aprender sobre a peça? Então, o que que a Mecanizou constrói, né? Eu acho que essa é a parte, É, acho que é o coração do negócio, né? o coração do negócio é a nossa tecnologia, porque a gente ficou muito tempo preso a isso. Quando eu falo muito tempo, foi 1 ano, sem tecnologia, começando só a testar de tudo, testamos muita coisa. E aí, e aí esse 1 ano foi desde os primórdios ali, 2021, aí nasce a Mecanizou 1 do 8 de 2021. Levantamos a primeira rodada de capital lá em dezembro de 2021, mas aí o que a gente construiu, que era um MVP, assim, acho que funcionava para 100 peças. Que ele, o que ele faz agora já obviamente, funciona para 1 milhão de peças, né? Mas Mas o que é legal, Ian, eu tenho amigos que querem empreender, o cara fala, pô, eu tenho um amigo que está desenvolvendo uma solução há 2 anos. é, Eu falei, cara, esquece, não é tecnologia que vai fazer vender. Você resolveu o exatamente. problema, tem que ir para o mercado. Então, o que eu vejo é você, cara, a tecnologia foi a última camada, né? Você fala, É, cara, primeiro vamos entender o que precisa ser feito. por isso que eu falo que é um processo, porque você empreender, a Mecanizou ela é um processo. Tem gente que chega lá e fala assim, nossa, que ideia de gênio. Eu falo assim, galera, não teve ideia, teve um processo, porque a gente apanhou várias vezes, a gente falhou várias vezes, continuamos falhando, mas ela sempre evolui. Então ela não foi uma ideia de vamos fazer peça. Não, ela foi uma ideia de, cara, a gente gosta de mecânico. A gente tem que ajudar esse cara. O que que falta para ele ser uma pessoa protagonista na indústria? E aí, é no PDF, é no Excel, é visitando.
e você vai aprendendo. E aí você constrói algo com valor que gera escala. Então, a diferença é você fazer para poucos e depois a tecnologia ajudar a fazer para E muitos. eu vejo um negócio, assim, o que eu conheci, eu fiquei super encantado com a solução, que parece ser simples, né? Em Vender peça. princípio, assim, é vender peça, é vender, né? Por isso que até é bom que o pessoal entenda, né? Quando a gente fala de um marketplace de nicho, mas você não vai lá, eu vendo no Mercado Livre, quero vender. Não é isso daí. É uma operação, é uma operação de marketplace, porque tem uma série de fornecedores ali, mas quem Nichado. gerencia são vocês. Mas Correto. uma coisa que vocês resolveram, um outro problema que é seríssimo, é o problema ligado o tipo de peça, né? Quando a gente olha, essa peça, esse amortecedor é do Audi. Aí o cara fala, pô, custa R$ 3.000. Só que o cara vai lá e fala, cara, é o mesmo amortecedor do Celta. Você Um exemplo. conseguiu resolver esse problema também. Acho que aí tem um valor incalculável, né? Esse é o grande segredo ali da Mecanizou, né? Eu falo que a gente vende peças através de tecnologia para reconstruir a indústria automotiva. Então, vou tentar simplificar o que que é a indústria automotiva, e isso foi aprendizagens com os mecânicos e com os fornecedores, né? Você tem do lado esquerdo toda a cadeia de, toda a cadeia de peças, né? Então, você tem ali o montadora de veículo, Ford, Fiat, GM, Audi, etc. Embaixo você tem a fábrica de peças, então Magnete Marelli, Cofap, Bosch, NGK, etc. Depois você tem distribuidor, varejista e mecânico. O que que É uma se... cadeia Enorme, gigante. enorme. Aqui falando aqui é fácil, né? São 5 steps e tal, não, mas é gigante. É uma das maiores do mundo. E qual que é a grande diferença disso? A cadeia, ela tem mais de 150 milhões de códigos de peça, de SKUs. Caramba. Só Não, que e por longa, 150 milhões, porque o cara tem peça desde de, sempre. de 30 anos Exatamente. atrás, né? É porque o carro tem 15 mil peças. Se você entrar na minuciosidade da peça. Então, o carro tem 15 mil componentes. E aí, qual que é o grande segredo, né? Quando você vai fabricar uma peça, quando você fabrica lá, vamos supor que você fabrica um disco de freio. Você é uma fábrica, você coloca lá seu código A. Vem outro disco de freio e coloca o código B. Vem outra fábrica com o mesmo disco de freio, cada um com seu código. Só que aí vem Não uma tem outra... patente nesse negócio? Não, não tem. Não tem. Foi Porque a indústria construído. também não quer que tenha, né? Ela não queria. Tá. Ela não é a patente da peça, ela é a patente do código. Ela não tem uma estrutura única do código da peça. Então, assim, aí, na sua fábrica é o código A, nessa fábrica é o código Mas, B. por exemplo, cara, desenvolvi um disco de freio aqui, eu patente. Não, a indústria fala, cara, é geral, assim, quem quiser fabricar, vai fabricar seguindo as normas. Tem tecnologias que sim, que são patenteadas, mas que em algum momento ela precisa ser compartilhada porque existe um mercado original, genuíno e aftermarket. Então, aí, qual que é o grande segredo? Vou pegar aqui o exemplo da original, genuíno e aftermarket. Original, que vem na caixinha Fiat. Só que quem fabrica não é a Fiat. Vou dar um exemplo que é a Mali. Então, a caixinha Fiat é a original. A Mali é a genuína, que ela que fabricou. E o aftermarket é todo mundo que fabrica a mesma peça igual para vender. Que aí pode ser todas O as outras marcas. genérico do mercado. Só que Você todo tem o mundo de usa. marca e você tem o genérico, né? Só que todo mundo usa o genérico, porque é a mesma coisa. Dependendo da primeira, segunda, terceira linha. Tem uma complexidade lá Sim, de imagino. explicação. Mas o código da peça muda. E o que que muda também? Muda o carro. Porque o carro pode ser 1.0, 1.8, 2.0, versão LT, LTH, etc. Então, você tem complexidade no código da peça e para qual carro serve. Só que quando você vai no catálogo da fábrica, isso é impressionante. Você entra no catálogo, tá lá. Essa peça funciona para o carro 2011 a 3 pontinhos. Só que o carro parou de fabricar em 2016. Então, assim, os 3 pontinhos ficou lá. Só que imagina isso num mar de peças, num mar de desafios. Se você parar para pensar o desafio, ele é humanamente impossível. Você não consegue fazer isso na mão, E você registrando. tem que. E é o tempo todo tentando gerenciar os erros. Porque eu imagino que vai ter hora que você fala, cara, eu achei que a peça Funcionava e funcionasse. não. E a fábrica continua evoluindo para fabricação. Tem fábricas que fabricam mais de 3 mil peças por ano, novas. Então, imagina, tem a fabricação acontecendo, tem o passado errado e tem o mercado não evoluindo na mesma velocidade. Aí entra a Mecanizou. A Mecanizou, ela criou uma tecnologia que reconhece a peça, então ela reconhece esses catálogos, reconhece o veículo, então a gente reconhece composição técnica, quantos furos tem o disco de freio, qual que é o bronzina de mancal, etc, etc. Faz o match entre qual que é a aplicação certa da peça para o carro certo. E essa tecnologia é totalmente exclusiva à Mecanizou. A gente que criou ela. E aí a segunda coisa que a gente precisava fazer era, beleza, você tem a tecnologia que faz o
a compatibilidade entre peça e carro. Mas agora, como que você leva isso e precisa criar uma oferta? Porque eu tinha o código agora, só que eu não tinha oferta. Então a gente criou uma outra tecnologia que pluga o fornecedor. E Porque, aí coloca cara, facilidade na mão do mecânico. é muito poder, né? Porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá um carro, sei lá, um carro intermediário, mediano aí, vamos falar, ou um carro de luxo, um Passat. Uhum. Aí eu vou lá comprar se eu comprar uma peça do Passat, não é o mesmo preço de um Não Gol, é? né? Mas às vezes é a mesma, a gente sabe que, né? Tem peças que funcionam, por mesma Ele foi compatibilidade. construído muitas vezes na mesma plataforma de Correto. A tecnologia. Toro é a mesma que a Compass, que é a mesma Então, por que a exemplo, RAM. eu vou lá comprar da Compass e da Toro. Cara, às vezes você está falando do produto custar 30, 40, 50%. Exatamente. Ou seja, Correto. você pode melhorar muito a margem do mecânico, porque na medida que ele vai falar, cara, beleza, eu tenho certeza, ele nem vai enganar o consumidor, mas ele vai falar, cara, o cara trouxe um Compass, que a peça custa R$ 1.000, com a mão de obra dele custa 1.400, e ele achou uma peça por 400, ele pode cobrar R$ 1.000, ganhar de 400, ganhar 600 e o cara ficar super feliz porque economizou 40%. Imagina que isso deva acontecer. Acontece muito, e aí é o grande ponto, né? Que o mecânico, geralmente, as pessoas olham ele tentando colocar margem. E ele precisa pôr margem, ele é uma empresa, né? Lógico. E ele precisa pôr margem, só que ele não necessariamente está colocando de acordo... Vamos supor que o mecânico precisa pôr 20% de margem. Vou dar um exemplo aqui. Só que ele não tem onde comprar a peça com preço equilibrado, qualidade boa, e que ele consiga ofertar para o cliente Até final da porque peça uma com o preço coisa é certo. você chegar lá com o pneu e falar, troca aí para mim, né? Aí o cara vai cobrar o serviço. Agora falar, pô, primeiro, tem um problema que eu não sei. Segundo, eu quero o serviço inteiro. Eu quero que você Exatamente. vá lá, compra a Tchau. peça. Ou seja, pô, não é só o serviço tecnológico dele, É isso. intelectual. Ainda o cara tem que sair, alguém vai ter que fazer essa compra, receber essa E aí, compra. agora imagina o cenário que você é o mecânico, você recebeu um carro, aí você tem que, primeiro, se preocupar qual que é o serviço que ele vai reparar. Então, ele vai lá fazer um diagnóstico. Segundo, aí o que que ele vai começar a olhar? Ele vai olhar, primeira coisa, quais são as peças que eu tenho disponíveis? Então, ele precisa pensar isso e encontrar as peças disponíveis. Qual que é a variedade de marca que eu tenho, para ele poder ofertar essas marcas para o cliente final, porque geralmente você Cara, pode no final escolher. ele vai no primeiro se ele não está usando a Mas mecanizou. mas é que aí ele perde o serviço também. Porque imagina que ele fala assim, ó, pô, não tenho rápido uma cotação, eu não tenho rápido orçamento, porque ele precisa criar um orçamento para Então, mas você. você concorda que é limitado. É Por mais limitado. que ele vá fazer, ele vai fazer 3. Ele falou, ó, do primeiro original, o primeiro lá, o genérico. Eu tenho 3 Só que aqui. até ele achar isso, até responderem ele, E o cara falou, eu preciso do e carro para 4 o horas da cliente ali, tarde. até ele conseguir criar o orçamento, até, então, ó, você tem a complexidade de tudo isso, que é preço e disponibilidade e marca. Cara, ele compra do primeiro. Não, mas é que ele não consegue comprar porque ele precisa passar para você. Então imagina que você é o cliente final e você fala assim, ó, pô, mas essa peça tá R$ 400 mais cara, aqui tá mais barata. Então ele já perdeu o serviço, você também se sente incomodado. E aí o outro ponto que ele fica preocupado é assim, a logística é rápida, a condição É. comercial é boa, então ele tem um ecossistema que ele tem que tomar decisão sei lá, 5 minutos. E aí ninguém faz isso para ele. Você está construindo o mecânico, o iFood do mecânico, né? O A cara galera tem de fala assim, tudo ali. a galera costuma fazer essa comparação, porque é literal democratizar essa informação para ele. Então ele entra no app da Mecanizou hoje, ele põe lá placa e peça, a gente reconhece, aparece todas as variedades de peça que funciona para aquele carro, conectado com 300 fornecedores. Ele pode escolher se ele quer em 50 minutos a peça e quais as condições comerciais que ele quer pagar. E assim, e essas lojas querem te atropelar? Como que o lojista, porque assim, evidente que é um mercado gigantesco, bilhões e bilhões de reais, né? Mas o lojista, ele te vê como nesse jogo, assim? Ele te vê como uma ameaça ou nem, assim, é tão grande o mercado que você nem é percebido? O mercado é gigante, né? Assim, se você parar para olhar, ele é um mercado de 120 mil mecânicas no Brasil, registradas, então a gente sabe que tem mais, que muitas vezes Os nem tem informais, CNPJ. muito informal. Você tem 40 mil vendedores de peça, dentre eles varejistas e distribuidores, então é um negócio gigante. Segunda maior categoria do Mercado Livre é venda de peça. Sim. Então você vê o tamanho do negócio. E eu acho que o que aconteceu não é que assim, eles querem me atropelar, né? Eu acho que os varejistas principais que não estão... Os varejistas pequenos que não querem fazer a mudança para o digital, eles sim estão incomodados. Tá. Mas quando a gente constrói a Mecanizou, a gente olha assim, como que tá a zona,
qual que é a especificação de peça que aquela zona precisa. Então, pô, temos uma demanda de Peugeot. Ou, por exemplo, o meu caso, eu tenho uma Fiat 147 1986, que meu avô deixou. Daí é um... Nossa, daí Relíquia. nossa, essa dá dor de cabeça. Eu só vou achar peça em casos específicos, em varejistas específicos. Então, a Mecanizou, ela leva em consideração isso. Você pula o varejista? Não. Eu considero o varejista, considero o distribuidor. Só que eu crio uma inteligência pela zona. Só que tem muitas vezes que a gente chega lá e a gente criou uma tecnologia para colocar eles no digital. Então, a gente ajuda ele a participar do digital. Então, ou seja, você está me dizendo o seguinte, que você não necessariamente você vai com a você tem alguns distribuidores menores. Tem regional, varejistas pequenos, tem varejista de porta, Ah, é? Ah, tem, legal. porque a É gente isso. ajuda ele a se digitalizar. Só que tem que partir dele também. Ah, entendi. Então, o que que acontece? Quando a gente chega lá e fala, ó, a gente viu que o seu portfólio faz sentido para É Mecanizou, complementar. porque a gente tem demanda na sua zona, porque talvez tenha uma escassez de peça que você trabalha, ele tem que ter também o conhecimento de eu preciso fazer pequenos ajustes para ir para o digital. Ou seja, o que eu entendo é o seguinte: você também pode ajudar, porque vamos voltar um Sim, pouquinho hoje. claro. O seu raio de atuação hoje é São Paulo, capital, ou você já está no Brasil? Qual que é o seu plano? Primeiro Boa, começa aí. legal. A Mecanizou, ela tá só em São Paulo, capital. Ela agora começa a expansão para Guarulhos e vai começar daqui a pouco a ABC. Nosso plano, sim, é nacionalizar a Mecanizou, né? Colocar ela São em... Paulo, quando você fala a capital inteira, São Paulo é a a capital aqui. cidade, a Cidade, grande região que. cidade. É, porque é muito desafiador, né? A gente tá fazendo um Cara, negócio você está que... falando de um país, pô, É, 11 milhões de praticamente. pessoas. Você vai aí, muitos países europeus não tem essa a Eu, quantidade de gente que eu brinco tem em que o São Paulo. pessoal fala, né? Eu brinco que o pessoal fala assim, quando eu fiz o investimento, quando eu levantei o investimento, o pessoal fala assim, qual o tamanho desse mercado? Eu falei, cara, só você ver na rua quanto de carro tem, quantos veículos seminovos estão sendo vendidos, é esse o mercado. Não vai parar. Tem um estudo que fala que se o Brasil parar de vender carro hoje, ele ainda tem mais 40 anos de venda de peça. Olha que loucura. Então, assim, Uhum. se a gente parar de vender carro hoje, Ah, mas aí vai ter mais 40 bicicleta, né? anos. É, mas Ter para aí vende carroça, outra sei lá, coisa, né? né? A gente Aí dá um ajuda o jeito. elétrico, aí É, eu encontro uma forma. a gente não tá. Mas o que eu imagino é isso. Então, ou seja, o seu projeto é São Paulo, capital, indo para Guarulhos agora. E qual que é o seu projeto de expansão, né? Se é que você pode dizer isso? Como que você vê a Mecanizou daqui 5 anos ou 10 anos? Porque as pessoas não entendem isso, né? 5 anos, quando você olha para frente, é muito tempo. É, Quando você olha para trás, passou é rápido. um, é um estalo, né? Você fala, cara, já né? O Maggi está completando 5 anos esse ano. Eu falo, cara, mas pô, Parecia ontem. parece ontem, né? E o que eu sempre falo é o seguinte: conhecendo os desafios, eu falo, cara, que loucura, como que deu certo? Eu imagino a mesma coisa sua, né? Todo empreendedor, eu acho que tem essa maldição de falar assim, nossa, se eu começasse do zero, eu tinha feito tanta coisa diferente, Ou né? nem teria feito hoje, né? Falar, cara, sabendo o desafio, eu nem teria me metido É, nesse. isso é verdade. Assim, eu acho que eu teria muito mais noites de sonos tranquilas. Tranquilo. Nossa, Então, assim, você está indo para Guarulhos e de Guarulhos, qual que é o seu mapa de expansão? Você vai para outros estados? Ou você acha que. A gente está falando de mais de 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo, ou muita seja, gente. aí sim, né? A gente está falando praticamente de uma Itália aqui, né? E daqui a pouco, quando você expande aí para alguns países, o Sudeste aqui, a gente está falando de boa parte da Europa, né? Como que você está? Qual que é o plano para vocês para os próximos 5 anos aí? Acho que o primeiro tópico, assim, a gente preza muito pela proposta de valor na Mecanizou, que é os tópicos que eu te falei, a entrega, o preço, a agilidade, o match de ofertas, né? E aí a gente fez alguns movimentos já olhando o longo prazo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de olhar o longo prazo. Qual é a fila de priorização de integração de fornecedores? Tem alguns grandes que eles ganham prioridade porque eles já estão em BH, porque eles já estão em Curitiba, porque eles já estão em Salvador. Então, assim, Já dá para começar. você olha e fala assim, cara, se eu tiver que priorizar, eu vou priorizar eles, porque na hora que eu chegar na outra região, ele já é meu parceiro, ele já está integrado, ele já tem um contrato, então é só plug and play. Porque assim, não é só o seu negócio é Não, muito complexo. Eu imagino que da captação à entrega, da captação do mecânico, de convencimento, então não é um negócio simples. ensinar educação digital. Educação digital, a própria entrega, fornecedor, ou seja, tem uma cadeia complexa, uma barreira de entrada gigantesca aí, né? E o que você falou, né? A gente gerencia esse meio do caminho, porque imagina que você toca a porta lá do fornecedor e você fala assim, eu quero integrar. Aí ele fala assim, eu não estou preparado para nada. Aí você fala assim, deixa eu te ajudar com a minha tecnologia. Aí você tem que
construir E tudo você isso. dá escala, né? Eu sempre falo o seguinte, eu sempre faço uma analogia, a gente pode traçar uma analogia aqui com um motorista de Uber. Precisa ter passageiro para ter motorista de Uber e precisa ter motorista para ter É o passageiro. Ou ovo a seja, galinha, é isso cara, aí. é complicadíssimo, né? Porque você chega no fornecedor, você já tem que estar com uma escala. Acho que nesse ponto, Gerar venda para ele, levantar capital ajuda a você ter total, um fôlego, porque você vai pôr a grana na frente lá, as total. pessoas não entendem, né? Muitas vezes Fluxo de giro, o cara, quando você está buscando capital, você fala, cara, eu preciso de dinheiro para sobreviver por 2 anos, para sair do ponto A para o ponto B, para depois chegar no D e aí talvez 3, 4 rodadas. Vocês já fizeram 2 rodadas, a né? gente fez um seed e a gente fez um Series A. A gente fez o seed, mas aí que você falou, assim, o desafio é você, esse dilema do ovo a galinha, o dilema de, pô, eu preciso ter capital para ter fôlego, eu preciso equilibrar oferta e demanda, e, né, tudo isso é a ponderação de criar um marketplace. Achar regiões altamente densas de mecânicos, né? Porque Correto. também não adianta você Agora eu vou falar, dar um exemplo aqui, vamos pensar no meu cenário. Como que você constrói leads de mecânicos? não, é na mão, né? É, Na é isso, mão, é Maps, na Google mão. Maps. Porque assim, o cara, ele tá no social, a gente tem lá a nossa página no Insta e tudo, só que ele tá lá para se divertir. Ele não busca no Google, a gente já testou de tudo. Então, essa oferta e demanda é muito desafiadora, porque você pode estar abrindo muito uma zona e você não tem volume de venda em outra, você abre o fornecedor errado, ou você não consegue gerar venda para o fornecedor, então você não consegue um bom preço para poder pôr para o E como mecânico. que você gerencia o pagamento dessas peças por parte do mecânico? Ele paga como você? A Mecanizou, a gente chama ela de Management Marketplace, que é o gerenciador de marketplace, né? Porque assim, o que que acontece? Toda oferta que mostra para o mecânico, a gente não mostra quem está por trás, a gente não mostra qual que é o distribuidor. Então Para a ele pouco gente, importa. para ele não tem problema, porque o segredo nosso é a gente ajudar ele a gerenciar toda essa cadeia. Então, Desculpa claro, pode interromper, falar. até porque provavelmente ele nem teria acesso a alguns fornecedores seu, um Correto, distribuidor, correto. Então para assim, comprar uma peça. e nem perto, né? Porque imagina que o cara tá na Zona Leste e a peça tá na Zona Sul. Então, a gente mostra para ele oferta do preço e oferta da marca. A partir daí, a gente mostra para ele opções de logística. Essa aqui chega em 50, essa aqui chega em 90, etc. E a partir desse terceiro ponto, ele chega no checkout, ele tem condições de pagamento. Então, ele Ah, pode pagar em boleto para Mecanizou, no Pix para Mecanizou, no cartão para Mecanizou. E eu pago o meu fornecedor. Então, quanto mais a rede cresce, hoje somos 1.500 oficinas mecânicas em São Paulo, quanto mais a rede cresce, mais favorável é. Por quê? É o famoso network effect, né? Quando você vai somando um, vai gerando valor para todos. Quando um mecânico está sozinho, ele compra, pouca gente sabe, mas um mecânico compra 20 a 30 mil reais em peça. Tem mecânicos nossos que compram 85 mil reais em peça, no mês. Então é caramba. um LTV muito alto. Então, assim, ele tem um volume alto. Você está movimentando essa grana toda para Junto ficar um pedaço dela. e juntos. Então o segredo é, quando você vai lá e o cara fala assim, eu compro já 20, 30 mil, quando está comprando com mais 1.000, 1.500 mecânicos, a mudança de comportamento do mercado para ajudar esse mecânico passa através da Mecanizou. O Você preço dá. passa É através, porque tudo. você começa. Ele começa a ter visibilidade, né? Porque às vezes ele está comprando 80 mil de 10 caras diferentes e cara que não tem relacionamento nenhum, né? Exato. E aí ele cria um relacionamento com você que fala, pô, cara, E é bom para todo mundo. Para o distribuidor é bom, para o varejo é bom, porque começa a tratar só comigo. Ele não tem mais custo da logística. Imagina, ó, você não precisa mais ficar mandando uma moto aí, porque eu estou mandando aqui. Não se preocupa mais com devolução e logística reversa. Não se preocupa mais com, não sei, por exemplo, problema no pacote. Eu já estou liderando a garantia. É bom para o Não, e fornecedor. você está construindo um banco de dados gigantesco por É, região, né? Você ele é fala inteligente o assim, banco. porque você vai lá, cara, eu sei quem compra, né? Aonde compra, o que compra, onde dá mais problema. O cara fala, pô, onde dá É o mais problema do segredo, né? Corsa aí, né? Ah, ó, nesse bairro, daqui a indústria farmacêutica, né? Então você vai Exatamente. falar para o mecânico e daqui a pouco a indústria consegue acessar fazer, porque também imagina o seguinte. O que eu imagino, né, Uhum. que da mesma dificuldade que você tem, a indústria também tem muita dificuldade de juntar esses caras e falar quem é o meu cliente na ponta, né? Quem é o Correto. cara que está ali no meio do caminho para escolher. Vamos imaginar o seguinte, tudo bem, quando a gente fala das indústrias, das grandes indústrias. Eu estou falando da Fiat, eu estou falando. Agora, quando eu falo do mecânico que pode buscar o produto da última linha lá, que é o genérico, Sim. vamos chamar assim. Cara, como que eu faço uma ação
de marketing para o cara Perfeito, comprar a minha marca Magis de pastilha de freio Magis perfeito. 5. Cara, eu nunca tive, eu não tenho acesso. Ou seja, o meu custo de marketing desse cara é muito difícil, né? Porque eu nem sei onde ele tá, né? Cara, Eu tu coloco o falou tudo. catálogo ali Você tá da. com o MI de mecanizou hoje, porque você tá É, falando igual eu aqui. cara, mas eu vim hoje em homenagem. Aí, não, de verdade, você tá lendo perfeito o mercado, porque a gente agora, a gente foi para um evento que chama Autopark, estavam 800 fábricas lá no sul. E é impressionante, assim, o distanciamento, e cada fábrica faz uma coisa. Ah, um lança um programa de benefício, o outro E tá lança lançando, treinamento. e muitas vezes nada a ver, não Com- tem nada com. Não tem, porque imagina, o mecânico ele tá comprando, ele ainda tem que subir um QR Code dentro de um app da fábrica, depois em outra fábrica, ele não vai fazer isso, ele não faz. Eu falo porque eu conheço, eu ainda sou, você me falou, né, tirar eu da toca ali, eu gosto de visitar mecânico, para sair da Mecanizou é para visitar mecânico. E o grande segredo ali da fábrica é, ele tá com a mesma dificuldade que todo mundo tá. Onde nasceu a tecnologia na indústria automotiva foi na pandemia. A Uhum. pandemia forçou todo mundo a olhar e falar assim, pô, e agora? É um negócio 100% offline, né? Então, e Era, aí, há né? 4 anos atrás que nasceu. Então, o que a gente está falando de tecnologia, ele nasceu praticamente com a Mecanizou junto. Há 2 anos, a Mecanizou nasceu há 2 anos, a tecnologia nasceu há 4 no mercado automotivo. A fábrica pensando, o que que eu faço para ele? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma das coisas muito famosas no mercado automotivo é o treinamento para mecânico, porque você tem novas tecnologias todo o tempo, né? Teve gente A que chegada de carro elétrico agora, muita né? loucura. Então, assim, você tem todo o tempo treinamento com o mecânico. O que que a fábrica faz? E ela faz bem, mas faz numa escala menor. Levar o quê? Treinamento pro mecânico com aquele coffee break, com aquele venha na fábrica. Que o cara nem tem tempo para sair, né? E aí, como que você escala isso? Tecnologia. Você só consegue escalar isso através de tecnologia. Então, o que a Mecanizou está fazendo? A Mecanizou é um canal de aproximar esse público. Até lá dentro a gente fala, né? A nossa missão é conectar as oficinas com o mundo, porque o cara tá desconectado com o mundo. Então, a gente conectar ele com o mundo é tecnologia. E aí Caramba. tem um monte de coisa, né? Tem AI que a gente tá brincando, tem um monte de coisa que a gente tá brincando lá, mas ainda, esse eu não posso nem falar, que senão daqui a pouco meu time me manda uma mensagem aqui. Não fala, não Não, fala. não, mas eu imagino assim, que tem muito a explorar, e sempre a gente conta, né? Fala, cara, quando a gente olha a casca do negócio, parece ser simples. Ah, vou montar um marketplace para vender pé. Cara, mas é muito tenso, é muito. Se eu pegar uma pessoa que trabalhou nessa área de desenvolvimento, contratar essa pessoa e tentar, não vai dar certo, porque É está muito difícil. na visão do negócio como um todo, né? Porque não tem nada simples nesse negócio. E eu acho que no final você começa a resolver problemas em várias pontas, né? Então a gente começou discutindo aqui, a gente está resolvendo o problema do mecânico. Cara, aí daqui a pouco a gente está resolvendo o problema do distribuidor. Cara, a gente está Da resolvendo o problema da fábrica. fábrica. Ou seja, cara, você tem N pessoas aí, N personas, né? Para Exato. não entrar aqui em muito detalhe, mas você tem várias. Você pode resolver um problema muito complexo, inclusive da própria indústria automobilística, na medida em que ela vai saber para onde direcionar o treinamento, né? Porque você Correto? vai falar assim, ah, cara, beleza, imagina daqui 5 anos você está praticamente no Brasil inteiro, ou daqui 10 anos no Brasil inteiro, talvez uma indústria saiba até onde treinar mais, porque ó, tem uma demanda de Hilux, a gente sabe, lá no É, Centro-Sul. Centro-Oeste. Beleza, isso é óbvio para a gente. Né? Tem uma demanda de. Agora, pô, será que a gente de repente vai descobrir que na zona norte de São Paulo, em determinado bairro, tem uma demanda muito E- grande de carro que está fora da garantia de Honda Exatamente. Civic? E você falou um negócio que é assim, você falou dos 5 anos, né? Onde a gente quer chegar? Assim, primeiro que a gente quer realmente se consolidar como esse ecossistema de ser o número um para o mecânico, né? O mecânico em primeiro lugar. A gente quer construir a Mecanizou pensando nele. Segundo, é que pegar as outras dores, né? Então, em 5 anos, cara, a gente quer estar em âmbito nacional, a gente quer estar ajudando os mecânicos a terem mais facilidade na compra e venda de peça, mais facilidade em gestão. Mas um ponto legal que você tocou é assim, eu me surpreendi com isso, né? Que eu vou te contar. Quando a gente começou a conversar de Mecanizou e aí ganhou uma certa relevância, né? A marca e tudo, a gente foi convidado para conversar com algumas seguradoras. E aí na mesa a seguradora falou assim: beleza, eu tenho lá o meu A minha centro, rede. a minha rede XYZ, mas eu não sei o que o cara é especializado. Eu mando o carro. Agora imagina isso que você falou, pegar todo esse poder do mecânico, porque ele que é a informação principal.
e falar assim, pô, tem um problema aqui no meu carro, eu tô na Zona Sul. Vamos pegar a Toro, né? Então, eu tô na Zona Sul, tenho a Toro. Onde eu levo o carro hoje? É uma pane elétrica. É um problema de injeção? É um problema de mecânica? A Mecanisul, ela tem esse dado. E nem Ela tá fala, fora, e tá fora da garantia. Você não vai não, levar você na vai ter que ir no concessionária. mecânico. Então, assim, imagina, você vai falar o quê? Você vai falar, qual que é a melhor mecânica para ir? Em que lugar? Em que região? Quantas Toro ele já arrumou no ano? Quantas vezes ele demorou na reparação da Toro? Qual que é o custo médio de uma reparação nesse cara? A Mecanisul tem todos esses dados, então ela está Ou seja, crescendo em escala. a indústria automobilística pode entregar uma experiência melhor para esse consumidor. Total. Né? Você Tanto a fala, indústria, e é tudo através do mecânico, que é o cara que estava oculto na sociedade. E até vou falar um pouco do perfil depois, mas esse cara, ele precisa de ajuda, cara. Tipo, é impressionante porque eles são receptivos. Até eu vou contar a história aqui, foi o primeiro pitch que eu fiz da Mecanizou e a primeira mecânica que eu visitei. Cara, isso aí é muito engraçado, porque a gente gosta de mecânico, de verdade. Aí eu falei, meu, vou visitar as oficinas. Aí a primeira que eu visitei, eu sou da Penha, né, Zona Leste, eu visitei lá na Penha. E aí eu saí batendo perna, aí achei uma mecânica aberta. em vila, meu, em Assim, bairro, né? bairro. Periferia. Cheguei lá, fui conversar com ele. Falei, tudo bem, tal. Aí ele tava assim no carro, né, olhando o capô do carro aberto, tava olhando assim, aí ele olhou pra trás e falou, ô, tudo bom? E tava vazio, só tinha um carro, uma mecânica de uma portinha, bem no meio do nada mesmo assim. Aí eu falei assim, tudo bem, né, tal, deixa eu conversar com você. Ele falou assim, de camisa branca numa mecânica? Aí eu falei, nossa, já comecei Errado. errado pra caramba, porque ele pensou que eu ia vender algo, né? É. Aí eu falei, caramba, comecei errado pra caramba aqui. Aí eu falei, não, só bater papo, te contar um pouquinho a ideia que eu tenho aqui, um projeto, tal, etc, etc. Aí ele ficou assim, e aí? Aí eu fiquei uns 10 minutos conversando com ele. Ele tava sujo de graxa, ele tava com a mão de graxa porque ele mexeu no carro. E aí, beleza. Chega um outro mecânico andando assim na rua e fala, ô, o que que você quer aqui na minha mecânica? Eu falei assim, não, tô conversando com ele, né? Aí ele falou assim, ele nem mora aqui, pô, ele é um cara que mora na rua, curioso, fica Caramba! mexendo no carro dos outros aí. Aí ele falou, sim, porque eu saí, ele veio aqui mexer no carro, por Deus. O primeiro Caramba! pitch meu foi pro mendigo. E Meu aí, Deus! aí eu até virei amigo depois do mecânico e do mendigo, mas, cara, é impressionante, meu primeiro pitch, Caramba! por Deus. E Caramba! aí eu vi quão receptivo era, assim, eles são meio duro no começo, mas aí depois você faz uma pergunta que é, cara, me conta a sua história. E eles têm histórias legais, de pai para filho. Meu, esse mendigo foi engraçado demais. Até hoje eu lembro, eu falo, caramba, o cara tava mexendo o carro. O outro chegou bravo. Ele chegou Nossa! bravo, falou, pô, ele toda hora vem aqui mexer no carro. E é o primeiro pitch. Caramba! Tem várias. Tem uma outra também que eu gosto de contar, que foi um menino lá que trabalha com a gente até hoje, né, que é o Dani. Vou contar essa aqui, eu acho que ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou contar. Tem duas dele que é maravilhosa. E é essas coisas que só vai acontecer na mecânica, né? Assim, você vai conhecer o cara Em no detalhe. campo, né? E é Não no é na. detalhe. O nicho é. Você tem que conhecer seu cliente no detalhe, na ponta. Você tem que ir lá apertar a mão, você tem que gastar energia com ele, você tem que ir almoçar. Quando eu falo que o nosso é um B2Bzinho, né? Porque é É. um cara muito próximo de ser um cliente final. Sim, é Porque ele quase que um B2C, é né? quase um B2C, ele tira dinheiro do bolso, paga a escola do É. filho, ele se bota em cada problema. E aí a gente foi com o Dani e esse mecânico não deixava a gente entrar, né? Ele falava, não, não entrem aqui não gosto de vocês, tô bravo, vocês falharam comigo. Aí eu falei assim, pô, Dani, vai lá e a gente tem que desbloquear esse cara, né? A gente tem que entender o que tá acontecendo. E o Dani, o pai do Dani foi mecânico, teve oficina, tem oficina até hoje, e o Dani foi lá. Aí o Dani foi, e ele que criou essa pergunta, né? A pergunta do como foi sua história. Eu tava lá com eles e depois de um tempo, eu olhava assim de longe, o Dani tava lá na salinha lá, que é uma salinha de vidro que esse mecânico tem. Ele conversando, ele fez a pergunta e passou um tempo, assim, uns 15 minutos, eu olho o Dani começa a chorar. Eu falei, meu Deus. Aí eu Caramba! entrei lá. Aí o Dani, a história é muito emocionante, é igual a minha. Aí começou a chorar, eu falei, meu, que... Então assim, Caramba! é conhecer Você o se nicho. envolver com o cliente É isso, cara. O nicho é tipo esse perfil, você tem que estar perto, cara. E é, você se apaixona, você vê histórias legais, você vê dores que você quer ajudar. não, Mundo isso real. eu acho que assim, a gente está quase chegando ao fim aqui, né? É um bate-papo, pô, puta, não dá nem para acreditar que já deu 50 minutos, quase uma Verdade. hora aqui. Mas Se deixar, a gente fala até a mais, né? gente fala até mais, né? Vamos fazer um episódio de 2 horas. Mas o que eu penso sempre é isso, cara, a gente tem que ser apaixonado pelo problema. Né? Eu falo isso o tempo todo. Né? O Magis nasceu de uma forma muito simples para atender a mãe do meu sócio.
E a gente sempre pensa É assim, bonita a história cara, também. né, bem, e assim, cara, ser simples, porque, e ser simples é muito difícil, eu já falei isso em algumas vezes aqui, Muito. é muito difícil, porque você precisa entender na essência, né, às vezes você pega um cara que fala, vou construir uma startup, aí ele Cria tudo na cria cabeça na dele. cabeça, cara, aí o cara chega, cara, mas eu só, no final do dia, eu só quero comprar a peça mais fácil. É É isso. isso que ele quer. Só que, cara, beleza. A partir dessa informação, você tem que começar a fazer a exploração. Falar, pá, beleza, mas como que você faz? É isso aí. É sempre fácil? Ah, é sempre fácil. Eu ligo pro meu fornecedor, ele me entrega em 2 horas. E quando ele não tem? Ah, Aí muda a história. ou seja, cara, não é simples, parece Exatamente. ser simples, porque o cara fala, não, cara, para mim é fácil, eu mando um WhatsApp aqui pro João, ele vê lá, 15 minutos ele me entregou a peça. Aí você fala, tá, mas beleza, e quando não tem a peça? Ah, aí eu ligo pro João, se ele não tem, eu ligo pro Mário. E o cliente nem sabe o problema que ele tem até você mostrar para ele que ele tem. Exato. Aí daqui a pouco o cara fala, não, e quando o José não tem? Ah, eu ligo pra Maria, e quando a Maria não tem? Aí ferrou. Aí o cliente que compra, aí É, começam os problemas mas maiores. aí eu acho que o nosso papel é esse, entender aí que eu falo, é simples, por isso que você tem que construir uma solução simples, mas é extremamente complexa na retaguarda, né? Correto. E o que eu falo, pô, quando você fala, pô, Na verdade. fala que o primeiro fornecedor era uma planilha de Excel. Cara, eu admiro muito, porque você tem que convencer, vender o sonho e depois colocar esse projeto todo no ar. E é o que vocês fizeram com maestria. Fizeram não, né? Estamos É, fazendo ainda porque estão construindo, é, né? Já está no ar, mas ainda eu acho que é uma ponta de iceberg. E eu não tenho dúvida, Ian, que vocês vão se transformar no iFood do mecânico, né? fico Ou seja, feliz. cara, Trabalhando forte para você isso. sabe que eu brinco muito, eu brinco não, né? Eu falo sério. Eu falo até numa contratação recente por um diretor, eu falei isso, cara, você pode querer trabalhar no iFood ou Ou construir o iFood. essa frase é boa demais. Né, eu acho que essa é um pouco desse caminho, né? O cara que está com você lá, cara, está construindo um iFood do zero, porque depois de pronto, o cara É entrou, difícil, daqui diferente. 5 anos você vai estar lá com 2.000 pessoas trabalhando, Brasil inteiro, Amém. né? É outra É isso. realidade. Agora, cara, os caras que estão hoje com você ali, amassando É barro e isso. falando com o Sujando a mecânico, mão de graxa. cara, não tem preço. Isso daí o cara vai ser muito diferente a jornada. E Total, parabéns pelo que Claudio. você está construindo. E, cara, pode falar um negócio até que essa frase que você comentou que eu acho que é impressionante, que é assim, a gente tem um desafio na geração de construtores de startups, de founders, de CEOs, ou whatever, qual nome que for, que é o desafio é o seguinte, quando você fala, você quer trabalhar no iFood ou construir um iFood, né, ou você quer construir algo, a palavra construir virou uma utopia da sociedade que vai ser em 3 anos, que vai ser em 4 anos. O iFood existe desde 2000. Gympass tem 14 anos. Creditas tem 15 Eu anos. estava no Nubank, Nuvem Shop agora, 12 anos. 14 anos. 14 anos. Então, assim, quando você para olhar as histórias de sucesso de verdade, É uma década no mínimo, é né? uma década. Então, assim, Hum. você quer construir ou você quer participar? Porque participar você vai entrar, você vai sair. Você quer construir, você vai ter resiliência, você vai dormir mal, você vai acordar triste, você vai dormir feliz, vai ter um boom Vai de dar dor de emoções. barriga. Vai dar medo de falir, vai dar medo de dar errado, vai dar medo de você perder tudo, eu já perdi tudo na Mecanizou. Vai dar medo de um banco quebrar, como no Silicon Valley Bank, lá nos Estados Unidos, meu dinheiro estava todo lá. Então, vai acontecer de tudo que às vezes você vai ter o controle, você vai falar, essa decisão eu consigo tomar, e vai ter coisas que você vai ter que trabalhar com a incerteza. Não, E cara. é duro, porque essa parada de construir não é participar. Você precisa ter tempo, esperar, ficar aí uns 14, 15 anos para construir um império, que é o Não. sonho de todo fundador, né? Cara, muito legal. Mas, assim, cara, foi uma conversa muito legal, porque Legal mesmo. fluiu, né? A gente conseguiu abordar tudo que estava na pauta, e eu só tenho que agradecer assim, o seu tempo, né? Obrigado. Você se dispor a colocar aí, né? Falar um pouco com esse público, que não é especificamente seu público, mas eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar na sua história, Fico e a feliz, ideia espero é essa, a ajudar. gente falar, porque no final do dia nós somos vendedores, É né, cara? isso. Então é isso. Gente, estamos chegando ao fim aqui de mais um Papo de Seller. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dessa conversa. Eu estava um pouco ansioso no começo, achando que ia, né, Ser difícil ia com o ser mecânico. difícil. Cara, mas a gente recebeu aqui um convidado super especial que, pô, falou tudo. E aí queria que você desse a sua mensagem aí para. Ah, feliz, o pessoal quiser conhecer mais a Mecanizou, quiser a gente
trabalhar também com a gente, tem vagas abertas, é mecanizou.com, a rede social, o Instagram é Mecanizou Oficial. Nosso time está buscando próximos talentos, a gente está em expansão. Então, galera, bem-vindos aí que a gente quer fazer o M ser cada vez mais conhecido. E se você conhece um mecânico, né, que está precisando de É isso, por ajuda, favor. Se tiver um mecânico aí de recomendação, passa para cá que a gente vai ajudar ele. se não tiver atendendo a região, em breve vai estar, né? Amém. Criar um wishlist lá. Pode recomendar. Exatamente. Gente, então é isso daí. Acho que foi uma conversa muito legal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.